eu não tava falando com meu pai, mas em momento nenhum eu disse que eu estava triste por conta disso. Olha o que eles fizeram. Só um minuto, vou mostrar pra vocês. Uma das perguntas, perguntaram assim, qual é a sua relação com seu pai? Eu falei, nenhuma, porque a gente não se fala há 8 meses. Na outra, nada a ver, outra pergunta, a pessoa perguntou assim, como você se sente quando uma pessoa que você considera, não sei o que, te decepciona? E eu estava falando em relação à pergunta dela, dizendo que, é uma situação bem triste, não sei o que. Aí os jornalistas pegaram o que eu falei, juntaram as duas respostas de perguntas totalmente diferentes e colocaram como se eu estivesse falando que eu estava bem triste e que eu tinha então me decepcionado porque as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. Eu não falei em momento nenhum isso, não foi na mesma resposta. Ainda bem que eu não dei entrevista pra ninguém, que eu falei tudo que eles colocaram no site tá aqui pra vocês verem meus stories. Então assim, jornalista é foda, é por isso que eu não falo mais sobre esse assunto, não dou entrevista mais, porque as pessoas sempre distorcem tudo que eu falo quando é relacionado a esse assunto. E é muito chato, porque não foi nada disso que eu falei. Inclusive, quem quiser, tá aí os stories antes, vocês vão poder ver, vocês vão poder ver que eu não estou mentindo e que não foi isso que eu respondi, não foi isso que eu disse. E vem um monte de jornalista pra mim no WhatsApp perguntar o que houve, eu não vou responder. Tudo que eu falei, tudo que era pra eu falar já está aqui. Se você quiser pegar o que eu falei, mas porém a verdade do que eu falei, você pega aqui nos meus stories. Até me desculpem, mas tem uma coisa que me tira do sério, é falar que eu falei coisa que eu não falei, falar que eu fiz coisa que eu não fiz, enfim. Mas, explicando novamente, só pra não falar mais nada desse assunto, porque eu sei que, de novo, provavelmente peguem coisas que eu vá falar e distorçam, então eu prefiro falar diretamente com vocês, mesmo que eu já tenha vindo aqui responder as perguntas e vocês viram que em cada pergunta eu fui bem detalhista para explicar de cada situação. Então, não era sobre meu pai, porque se fosse eu teria falado. Eu tava falando de uma situação totalmente diferente sobre aquela resposta. Mas enfim, explicando agora. Como muitos de vocês sabem, não é a primeira vez que eu fico sem falar com meu pai. Eu já fiquei sem falar com meu pai há alguns anos atrás. Já tivemos nossos problemas. Novamente estamos sem nos falar, sim. E antigamente, quando a gente ficou sem se falar na primeira vez, eu era uma menina, faz muitos anos isso, na verdade. Eu era menina, eu era mais nova, eu fiquei muito triste. Porém, hoje em dia, isso já me toca de uma maneira diferente, sabe? Eu não sinto culpa ou, como é que eu posso dizer, arrependimento ou que eu deixei de agir de alguma maneira, de ir atrás ou de qualquer... E hoje, não sendo mais aquela menina, eu tenho certos entendimentos sobre a vida, sobre uma relação de um pai com um filho, apesar de eu não ser uma mãe ainda, que já não me afetam mais, como antigamente me afetavam. Eu aprendi muita coisa. Hoje em dia eu já tenho 26 anos, me considero uma mulher, já pago as minhas contas, tenho meu trabalho, tenho a minha casa, já me sustento, tenho meu relacionamento, meu casamento. Então, assim, não ter o meu pai na minha vida, eu acho que hoje em dia, talvez quem tenha mais a perder com isso seja ele. Mas, assim, não de jeito, maneira, eu desgosto do meu pai, eu sempre vou amar meu pai, sempre vou amar minha irmã. Eu quero o bem total deles mesmo, desejo que eles sejam muito felizes. Não foi isso que eu quis passar quando eu respondi aquelas perguntas, porque eu não estou chateada com ninguém, eu não tenho rancor de ninguém. Inclusive, eu peço muito a Deus para que eles tenham uma vida de verdade muito abençoada, porque acredito que a gente só dá para os outros aquilo que a gente tem. E hoje em dia, muito preenchida de Deus, eu consigo entender que para quem talvez deseje o nosso mal, não que seja o caso dele, mas para quem deseja o nosso mal, não nos queira por perto, que a gente só tem que desejar luz para essas pessoas. E é isso que eu desejo mesmo. Então, assim, eu não faço questão de tê-los na minha vida, assim como eles não fazem questão, e tudo bem, não é porque é pai e filho que a gente tem a obrigação de ter a ver um com o outro, de estar um na vida do outro. Eu, por exemplo, agora estou vivendo a melhor fase da minha vida, e talvez eles estejam vivendo também, e a gente não está um na vida do outro. E tá tudo certo, gente. Eu acho que vocês ficam mais tristes e mais decepcionados mais do que nós mesmos que estamos vivendo e passando por essa situação. Mas enfim, só para esclarecer esse assunto, eu espero não ter que voltar aqui para falar de novo disso.
falei, contei tudo pra vocês e é isso, tá? Obrigada pelas mensagens aí, todo mundo.